A vida é como um vasto oceano, repleto de dias de calmaria e inevitáveis tempestades. Alguns escolhem se deixar arrastar pelos ventos impiedosos, enquanto outros ajustam as velas e seguem em direção ao seu destino. A diferença fundamental entre o fracasso e a maestria não está nas circunstâncias, mas na mentalidade. Exatamente como ensinou Napoleon Hill. Em sua obra-prima Pense e Enriqueça, fruto de mais de 2 décadas de estudo e observação de gênios como Henry Ford e Thomas Edison, Hill revelou uma verdade inabalável. O sucesso é 80% mentalidade e apenas 20% ação. É a força invisível dos seus pensamentos que determina a direção e a velocidade da sua jornada. Este guia não é mais um apelo para que você apenas mantenha a calma. Aqui, você aprenderá a transformar a crise em combustível, a reprogramar sua mente para o crescimento e a dominar estratégias práticas usadas pelos maiores vencedores da história. Prepare-se para enxergar oportunidades onde outros veem crise, aplicando o lendário segredo de Carnegie. Tomar decisões poderosas sob pressão, como fazem os milionários. Aplicar um plano de 4 etapas para converter adversidades em alavancas para o sucesso. Prepare-se para dominar a arte da resiliência estratégica. Porque, como diria Napoleon Hill, cada adversidade, cada fracasso, cada dor traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Parte 1. As 3 leis das tempestades. Segundo Hill. Primeira, a lei do ciclo universal. Assim como as estações do ano, a vida é regida por ciclos inevitáveis: nascimento, crescimento, crise e renovação. Napoleon Hill nos lembra que nenhuma tempestade dura para sempre, mas cabe a você reconhecer o ciclo em que se encontra. Os grandes líderes e empreendedores não apenas aceitam essa lei. Eles antecipam as tempestades e se preparam com antecedência. Ao internalizar essa verdade, você desenvolve a paciência estratégica e abandona o medo irracional. A crise passa a ser apenas uma parte natural da trajetória, e não um obstáculo insuperável. Pergunte-se: em qual ciclo estou agora? Como posso usar este momento para evoluir? Segunda, a lei do controle mental. O homem pode transformar-se no que ele pensa ser, afirmava Hill. Esta é a essência do controle mental: aprender a governar os pensamentos para que eles impulsionem e não sabotem. Diante das tempestades, os amadores sucumbem ao caos mental, mas os vencedores praticam a disciplina de pensar com clareza, focando no que desejam construir, e não no que temem perder. É nesta lei que repousa o verdadeiro poder pessoal. O domínio interno antecede a vitória externa. Comece agora. Substitua pensamentos de medo por imagens de vitória, reforçando diariamente sua autoconfiança. Terceira, a lei da ação calibrada. Não basta apenas pensar positivamente. É necessário agir, mas agir com inteligência e propósito. Hill ensinou que ações desesperadas ou impulsivas só aprofundam o caos. O segredo está na ação calibrada, aquela que é fruto de uma mentalidade serena, de um planejamento estratégico e de uma visão de longo prazo. Em meio à tempestade, haja com firmeza, mas nunca com pressa. Avalie, decida e então avance com convicção. Parte 2. O treinamento dos gigantes. 4 hábitos para dominar tempestades. Hábito 1. O ritual matinal dos vencedores. Comece o dia vencendo. Napoleon Hill identificou que os maiores realizadores do mundo começam o dia vencendo internamente, antes mesmo que o mundo os desafie externamente. O ritual matinal é mais do que uma rotina, é um ato consciente de liderança sobre si mesmo. Hill escreveu: a mente dominada pela fé, pelo propósito definido e pela autodisciplina cria um campo magnético irresistível. É exatamente isso que o ritual matinal faz. Condiciona sua mente para atrair e criar o que deseja. Elementos essenciais do ritual matinal. Afirmações poderosas. Reafirme diariamente quem você quer ser e o que quer conquistar. Frases como: eu sou resiliente, forte e capaz de transformar adversidades em oportunidades. Visualização criativa.
Veja-se mentalmente realizando seus objetivos com sucesso. Sinta a emoção da vitória antes mesmo que ela aconteça. Como disse Hill, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Foco estratégico. Defina os 3 movimentos essenciais do dia. Aquelas ações que, se executadas, garantem progresso significativo. Conexão com um propósito superior. Lembre-se diariamente do seu porquê. O propósito dá sentido às ações e força para resistir às tempestades. O ritual matinal não é um luxo, é uma necessidade. Ele cria uma armadura mental e emocional, blindando você das distrações e preparando-o para responder às adversidades com foco e firmeza. Lembre-se, quem vence amanhã, vence o dia. Quem vence o dia, vence a vida. Hábito 2. O conselho invisível. Sabedoria além do tempo. Poucos conhecem a ousada prática mental que Napoleon Hill revelou. O conselho invisível. Ele reuniu em sua imaginação ícones como Abraham Lincoln, Thomas Edison e Henry Ford, e diariamente os consultava como conselheiros. Por que essa prática é tão poderosa? Hill entendeu que o cérebro humano não distingue claramente entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Assim, ao criar esse conselho em sua mente, você acessa sabedoria, clareza e inspiração superiores, mesmo que seus mentores não estejam fisicamente presentes. Como criar seu conselho invisível? Escolha seus membros. Pense em pessoas que admira profundamente, vivas ou falecidas, que possuem qualidades e competências que você deseja desenvolver. Defina seus papéis. Cada membro deve representar uma virtude ou habilidade. Exemplo: Steve Jobs, criatividade; Nelson Mandela, resiliência; Oprah Winfrey, comunicação. Pratique o conselho. Em momentos de dúvida ou decisão, feche os olhos, convoque mentalmente seu conselho e pergunte: o que vocês fariam no meu lugar? Ouça com atenção. Confie nas respostas que surgirem da sua intuição. O conselho invisível amplia sua visão, fortalece sua autoconfiança e oferece apoio estratégico e emocional. Você nunca estará sozinho. Sempre poderá recorrer aos conselhos dos maiores líderes da história que você mesmo escolheu ter ao seu lado. Hábito 3. A alquimia emocional. Transforme emoções em força motriz. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções. Quando a raiva surge, explodem. Quando o medo aparece, paralisam. Quando a frustração chega, desistem. Mas os vencedores, como ensinava Hill, aprendem a praticar a alquimia emocional. Transformar emoções negativas em combustível para a ação positiva. Hill chamou esse processo de transmutação emocional. A capacidade de canalizar potentes energias emocionais, como a raiva e o medo, para gerar foco, persistência e realização. Como praticar a alquimia emocional? Identifique a emoção, tome consciência do que está sentindo. Pergunte-se: o que exatamente estou sentindo agora? Aceite e acolha. Não negue nem reprima. Reconheça: sim, estou com medo, ou estou frustrado. Canalize a energia. Pergunte: como posso usar essa energia para crescer ou resolver esta situação? Transmute em ação construtiva. Exemplo: transforme a raiva em determinação para superar o obstáculo. Transforme o medo em preparo extra. Transforme a frustração em ajuste de estratégia. Lembre-se das palavras de Hill: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Emoções são energia pura. Quem domina a alquimia emocional se torna imparável. Hábito 4. O poder do grupo mestre. Nunca enfrente uma tempestade sozinho. Napoleon Hill revolucionou a forma de pensar sobre redes de apoio ao criar o conceito do Mastermind, um grupo de pessoas unidas por um propósito comum, que compartilham conhecimento, apoio e inspiração mútua. Ele afirmou: nenhuma mente é completa por si só. Precisa ser constantemente estimulada pelo contato com outras mentes. O grupo mestre funciona como um catalisador exponencial de resultados, especialmente em tempos de crise. Como formar e usar o seu grupo mestre?
Selecione estrategicamente. Escolha pessoas que possuam valores alinhados aos seus, mas com habilidades complementares. Busque diversidade, especialistas, mentores, parceiros e amigos que o desafiem a crescer. Estabeleça encontros regulares, virtual ou presencialmente, mantenha um ritual de troca e alinhamento. Isso mantém a energia do grupo viva. Compartilhe metas e desafios. Seja vulnerável e aberto, permitindo que o grupo ofereça novas perspectivas, estratégias e apoio emocional. Contribua ativamente. Não seja apenas receptor. Ofereça também insights e apoio aos outros membros. Durante as tempestades da vida, o seu grupo mestre será como um farol que ilumina, orienta e fortalece, lembrando-o de quem você é e do que é capaz. Sozinho, você pode ir rápido, mas com um grupo mestre, você vai muito mais longe, com segurança e sabedoria. Reflexão final sobre os 4 hábitos. Esses 4 hábitos são mais do que técnicas, são pilares para uma mentalidade antifrágil, capaz de não apenas resistir, mas prosperar nas maiores tempestades da vida. Ao praticá-los com disciplina, você se transforma de forma irreversível, de alguém que teme as adversidades para alguém que as encara como desafios que forjam o caráter e abrem portas para vitórias ainda maiores. Como diria Napoleon Hill, fortaleça a sua mente e nada será impossível para você. Parte 3. Quando a tempestade passar, como se preparar para o próximo nível. Passo 1. A autópsia da crise. Após cada tempestade, os grandes estrategistas realizam uma análise profunda. O que funcionou, o que falhou e o que precisa ser aprimorado. Não fuja da dor ou da falha. Faça dela sua professora. Extraia lições valiosas e transforme a crise em um manual pessoal de evolução. Passo 2. A pirâmide da reinvenção. Cada crise exige uma reinvenção. Visualize-a como uma pirâmide de 3 níveis. Mentalidade. Ajuste suas crenças limitantes. Estratégia. Refine seus planos e métodos. Ação. Implemente com mais precisão e confiança. Esta pirâmide é sua estrutura para não apenas se recuperar, mas para ascender a um novo nível de poder e realização. Passo 3. O pacto de aço. Por fim, comprometa-se com um pacto de aço. Nunca mais ser a mesma pessoa após a tempestade. Decida ser mais forte, mais sábio e mais resiliente. Esse compromisso interno selará sua transformação e o impulsionará para além do que antes julgava possível. Como dizia Hill, a força e o crescimento vêm através do esforço e da luta contínuos. Você não é apenas alguém que enfrenta as tempestades. Você é a própria tempestade quando decide agir com coragem, inteligência e propósito. Mas também é a calmaria, a serenidade inabalável no centro do furacão. Ao dominar a mentalidade, aplicar as leis universais, cultivar hábitos de gigantes e transformar adversidades em degraus, você se torna invencível. Lembre-se sempre, você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. E com esses hábitos não apenas resistirá às tempestades da vida, mas as usará como alavancas para alcançar níveis que poucos ousam sonhar. Se deseja continuar aprofundando-se nos princípios eternos do sucesso, da riqueza e do desenvolvimento pessoal, eu te convido. Inscreva-se agora no canal Ensinamentos de Hill. Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos, análises práticas da filosofia de Napoleon Hill e estratégias para aplicar no seu dia a dia, transformando sua mente em uma força irresistível. Não adie sua evolução. Junte-se à nossa comunidade de vencedores e fortaleça sua jornada rumo à realização plena. Nos vemos lá, rumo ao topo, sempre.